Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcel Rassegal e estamos aqui para mais uma aula. Nessa eu vou ensinar vocês a montar um painel de indicadores utilizando a função minigráficos e algumas formatações em Excel. Vamos lá para a tela? Gente, esse arquivo está disponível para download abaixo da descrição, então vamos começar aqui inserindo os gráficos. Vou clicar aqui na célula G2, né? Vou vir aqui no menu Inserir, escolher a opção Mini Gráficos, vou inserir os três, depois eu explico para que serve cada um dos três. Então vou clicar aqui no gráfico de linha, vou selecionar, então clico em B2, arrasto o mouse até F2 e solto o botão e dou OK. Ele inseriu aqui o gráfico de linhas. Farei a mesma coisa para o de colunas, inserir, mini gráfico colunas, tá? Vou selecionar o intervalo e vou dar um OK. E, por último, o gráfico de ganhos e perdas. Inserir, ganhos e perdas, seleciono o intervalo, clico em B4 e arrasto até F4 e solto o mouse e dou um OK. Tá? Então, a gente tem os três gráficos, linha, coluna, ganhos e perdas em coluna. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dimensionar porque ele ficou muito tímido aqui, né? Então, eu vou colocar o mouse entre a coluna G e H, ele vai virar esse símbolo que vocês estão vendo aí na tela, vou clicar e vou arrastar. Então, eu já aumentei a largura. Agora, eu vou aumentar a altura dessa linha. Então, vou selecionar as três linhas. Posso fazer a mesma coisa. Ó. Posso vir aqui, clicar e arrastar, ele vai aumentar as três. Ou posso dar um clique com o botão direito, a altura da linha, e vou colocar aqui um formato 45. E vou dar um Enter. Né? Então, feito aqui, já inseri o gráfico. Próxima coisa que eu vou fazer, eu vou tirar essas linhas de grade que aqui estão. Então, eu vou vir aqui em menu Exibir, linhas e grades, retirei a opção, ó, ele ficou totalmente branco, ó, com linhas e grades ele volta, a grade lá, tá? Vou aplicar uma borda nessas linhas dessa tabela, então vou vir aqui, ó, selecionei todo o intervalo, vou vir aqui em página inicial, aqui onde a gente tem símbolo de bordas, vou clicar na seta para baixo, vou escolher a cor da linha, uma cor azul clara, então aqui, ó, selecionei o azul, e vou mandar aplicar agora todas as bordas. Ó. Ele ficou todo tracejado, não tem problema, é para indicar que existem possibilidades de incluir borda, e vou colocar todas as bordas. Pronto, está aqui. Vou inserir uma coluna à esquerda, então selecionei a coluna, dei um clique no botão direito e inserir, e vou inserir três linhas acima. Então, selecionei a primeira linha, clico com o botão direito, inserir, e se eu apertar F4 no teclado, ele vai repetir a função de inserir linha, que foi a última função que eu fiz. Então, ó, apertei F4, ele inseriu uma linha, apertei F4 de novo, ele inseriu a segunda linha. Então, tem as três linhas lá. Vou selecionar o intervalo aqui para colocar um rótulo, vou pintar aqui na cor azul escuro, colocar a fonte em branco, vou escrever aqui gráfico, beleza. Vou aplicar aqui uma função em negrito. Então, vou selecionar aqui tudo em negrito. Repara, eu tenho os textos todos alinhados aqui. Então, vou selecionar todos os textos, ó, toda a tabela, na verdade. Vou vir aqui mandar centralizar no menu inicial, na página inicial, perdão. Centralizar o texto também. Tudo centralizado. Esteticamente, ele já está mais bonito. Agora, vamos olhar aqui os gráficos. Quando que eu uso um gráfico de linhas? Quando eu quero ver tendência, ó. Aqui, claramente, eu estava num período onde eu fui para uma tendência de baixa e comecei um movimento de recuperação de vendas nesse sentido. Aqui, eu tenho um gráfico que mostra o ganhos e perdas. Então, imagina que aqui eu tenho o eixo X da minha coluna e eu tenho alguns valores negativos. Então, ele não é tão interessante. O mais interessante é esse, que eu tenho um valor vermelho para mostrar. Então, eu vou copiar ele, gente, porque o de ganhos e perdas é o mais interessante para esse tipo de gráfico. Vou dar um Ctrl C, vou selecionar, então vou clicar e arrastar aqui a coluna H5 e H6, vou dar um Ctrl V, colei, então ele montou lá o gráfico também de colunas de ganhos e perdas. Vou dar um título para esse painel, então vou selecionar lá de B2 até H2, vou mesclar. O que é mesclar? Veja eu ter intervalos únicos, ó. Eu vou movimentando com o mouse, eu quero um único intervalo, uma única coluna aqui entre aspas. Então, vou selecionar todo esse valor e vou mesclar, virou uma coluna só. E vou dar o título aqui, então, desempenho
de vendas de rações. Tá? Então esse é o nome do título do meu gráfico. Vou colocar na cor azul, a fonte branca, negrito, e aí posso aumentar o tamanho da linha aqui. Aumentei, tamanho da fonte, perdão, né? Clicando aqui sobre o A, e posso aumentar um pouquinho também o tamanho dessa linha, para dar um pouco de destaque. Ó, o que a gente poderia fazer ainda para ficar um pouco melhor? Eu posso pegar esse texto que está em preto e deixar ele num tom de cinza mais escuro. Opa, perdão, o texto. Num tom de cinza mais escuro. Então, ó, coloquei ele lá. Então, esteticamente, nosso painel está pronto. Vou centralizar o texto aqui, ó. Centralizei no meio da linha. E o nosso painel está pronto, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula e obrigado.